Ah, Guto, você tá bem, cara? Tudo bem, tudo jóia, Você tudo tava, maravilha. você tava numa missão semana passada, a gente não gravou, né, Gutinho? Não gravamos, não gravamos. Tá uma missão aí sagrada aí, não deu pra gravar. Mas também Ah, pegando o que aconteceu naquele final de semana lá com o nosso time, né? Então ah. tava meio de ressaca também, né? Aí deu O, uma esquecida, o né? Guto, ô Zé, o Guto tava com a cabeça inchada, filho. O Guto tava com a cabeça inchada semana passada. Mas, isso aqui a gente vai abordar também no programa de hoje, que eu vou soltar a vinheta. Eu posso soltar a vinhetinha aqui, Zé? Posso Por soltar, mim, né? sim. Ah, então beleza. Então vou soltar a vinhetinha aqui. Vocês não sabem quem é o Zé Roberto Rivelino? Daqui a pouco vocês vão saber, hein? E estamos gravando! Este é o canal dos Velhos Reclamões. Eu sou o Acácio Vaz. Aqui à minha direita está Guto Oliveira. E esse programinha aqui é o Reclamando de Futebol. Que você vai acompanhar toda semana aqui. Semana que passada não teve, mas teve uns cortes aí pra você curtir no canal aí. Você já se inscreve nesse canalzinho, deixa o seu like. E hoje o programa está muito mais do que especial. E hoje tem história para contar aqui o nosso querido José Roberto Rivelino. Rivelino? Vocês já ouviram falar desse nome, né? Então ele vai contar o porquê também. Diz aí, José. Cara, ô José, que prazer você aqui, meu jovem. Eu tô muito lisonjeado. O Guto tem uns cara bom que traz aqui e você é mais um pra brilhantar esse programinha aqui. Eu não vou lamber muito não, tá? Não vou ficar muito de lamber no saco de ninguém aí não. Você pode se apresentar, pode falar o que você quiser. O microfone é seu, José. Fica à vontade. Tudo bem? Cara, tudo bem? Primeiro, boa noite. É um prazer muito grande estar participando do podcast juntamente com vocês, pessoas amigas, o Guto, cara que tem maior prestígio na minha família já há muitos anos, conhece muita gente da minha família, a gente já convive junto já há um bom tempo. Também tem o lado indianense, né, que a gente não pode esquecer desde lá de trás. Boa. Mas para mim é um prazer estar participando do programa de vocês aqui. Vamos lá, estou preparado para ser sabatinado aqui pelo Acácio e pelo Gutinho. Ô, cara, um prazer, Zé. Pô, é que eu falei, Cássio. Graças a Deus, sou muito abençoado pelos amigos que eu tenho. Cara, eu fiz um telefonema aqui, fazia tempo que a gente não se falava. O cara, ó, tô junto, maior prazer, a hora que você quiser, sabe? Pô, isso aí é muito satisfatório, tá, cara? Muito Da bacana, hora. Zé. Agradeço mesmo. Sua família mora no meu coração, sabe muito bem, velho Dundum. Velho Dundum é o pai dele que jogava muita bola. Jogava Ó, muita bola. O pai dele jogava muita bola, tá? caramba. É, a família toda, né? A família toda jogava muita bola. E, cara, o Zé é um puta cara bacana, a gente conhece muito tempo de infância, né? Ô Zé, só uma coisa, o Acácio eu conheci só na internet, a gente só se via na internet, nunca conhecemos pessoalmente. Ô, Conhecemos há louco. 15 dias atrás, 15 dias atrás, eu levei ele no indiano. Aí eu fui É, mostrar a história do indiano pra ele. E aí eu É. falei, ó, aqui, ó, aí eu coloquei, ó, esse cara aqui, ó, pisou aqui, ó, foi tricampeão campeão mundial, Rivelino. Ele não sabia disso Ah, aí, aí tá? ele gelou na hora que ele viu a placa lá, né? pô, É isso Ô, aí. louco. louco, velho. Que louco, É, né? tem Mano? história. Nós temos É, história, né, Zé? Na verdade, a família de Rivelino tem muita história, né? Ô, ô, E é isso. ô Zé, E a inclusive, Cássio? inclusive, assim, eu fico meio. Eu sou um cara que eu fico sonhando, fico conjecturando algumas coisas e tal. E, cara, você, Guto, e você, Zé, vocês são caras que conviveram com pessoas de prestígio. Vocês são os caras de prestígio dentro do indiano e tudo mais. Cara, é muito louco. Quando eu falo que é muito louco mesmo. Assim, a gente pensar que lá dentro do Indiano. dentro do clube indiano, passou tanta gente grande, gigante lá, né, velho? É um bagulho muito louco isso daí, né, Zé?
Você frequentou o indiano assim, como o Guto, como os outros caras assim também, o Benê e tudo? Sim, cara, o indiano, para você ter uma ideia, como o indiano é enraizado na família Rivelino, o indiano que você foi e conheceu lá no Guarapiranga, ele iniciou num terreno do meu bisavô, aqui próximo de Santo Amaro, próximo do Brooklyn, tá? Na fazenda dele, ele cedeu um pedaço lá para começar o indiano em 1900 e bolinha, né? Caramba, Ali que cara. o Rivelino começou a chutar as primeiras bolas com a canhotinha dele, foi nesse terreno do meu bisavô lá de trás, o velho Biagio Rivelino, quando chegou da Itália. E depois, como o indiano começou a crescer muito, acabou saindo ali do Brooklyn, né? Obviamente que era um bairro, né? E Hã? foi lá pro lado do Guarapiranga e lá virou um clube social muito grande. E esse vínculo, né, com esse DNA com o futebol levou muitos ex-atletas, muitos craques, muitas pessoas que curtiam futebol, desde amador e semi-profissional, lá no clube, entendeu? Entendi, cara. O fato de vocês, da sua família, no caso, assim, ter fundado o clube, foi com mais. Você sabe dizer assim, com qual intuito que foi, basicamente, assim? Foi só pra ter um clube esportivo mesmo, assim, e tal? Como é que foi essa história? Então, eu acho, cara, que pelo que minha mãe conta, eu acho que o velho Biagio ele já tinha um DNA esportivo na família, já gostava muito assim de aglomeração, de parte social, né? Hã? Ele fez uma piscina, essa piscina ficou famosa ali no bairro do Brooklyn, muitas pessoas vinham para nadar nessa piscina, vinham de várias regiões de São Paulo para nadar nessa piscina, ou seja, ele já era um cara que participava mais ou menos desse lado esportivo, né? E aí Aham. acabou, o futebol estava em franco crescimento aqui em São Paulo, né? E acabou virando um clube esportivo de futebol pela modalidade e depois foi lá pro Guarapiranga e lá expandiu mais ainda, né? Caramba, cara. E o velho, o pequenino Zé Roberto começou a frequentar indiano quando? Cara, então, para você ter uma ideia, que eu lembro que meu avô, o filho do Biagio, né? O meu avô, que é tio do Rivelino, ele tinha uma carteirinha de sócio do indiano de remido, ou seja, quem era fundador ou parente de fundador ganhava uma carteirinha de remido. A família dele não pagava mensalidade, não pagava joia, não Caraca, pagava nada. que louco. Frequentava na faixa do básico lá de graça, entendeu? Por ser um dos sócios fundadores lá, remanescentes da época que o meu bisavô montou. Eu lembro dessa carteirinha remido, né? E desde lá, de que eu me tornei moleque e crescido, que eu vi que o indiano passou a fazer parte da nossa família, que meu pai aí entrou como sócio, pegou o título familiar depois, e a gente começou a frequentar o indiano desde garotinho, cara, desde garotinho. Caramba, que louco, hein, velho. O Guto, desde quando, Guto, que você tá Ah, de lá? 54 anos, pô. 54 anos de idade, é 54 anos que a gente é sócio lá. O Zé também é a mesma coisa, desde que nasceu também. Os irmãos dele, né? O Tonhão, o Marco Antônio, o Lu, desde que nasceu, né? Então a gente tem enraizado, né? Então é que ele fala, cara, a história do indiano, assim, de campeonato interno, eu digo assim que foi um campeonato lá que a gente joga lá, chegou a ser um dos melhores campeonatos do Brasil, de campeonato interno de clube, sabe? Porque Caramba, velho. ali, né, Zé, vivia lá, cara. Pô, tinha um time lá que era a seleção brasileira. Do lateral até o ponto esquerda jogaram na seleção brasileira. Luiz Pereira, Alfredo Mostarda, ixi, Laércio, Rivelino, Pedro Rocha, Caraca, velho. Meu Zé Deus do céu. Sérgio, né? O Zé ia vir. Na verdade, o Zé estava marcado para semana passada, aí tive Aham, aqui um problema que eu tive que desmarcar. E aí eu marquei para semana com o Zé Sérgio e o Zé não pôde, que ele tá na chácara, acho que não conseguiria aham, participar. Eu marquei para outra semana. O Zé Sérgio vai contar a história dele também, que como começou no indiano, né? Rivelino, e cara. Aí com a história do Zé, ele vai contar no dia que ele vier aqui, você vai ver, aham. né?
Ô, E ô, assim vai. eu queria saber qual dos dois, Guto ou Zé, qual era mais briguento? Manjava umas De quem? treta. Manjava Da umas gente, treta lá. assim? É, de Eu vocês e dois, ele? é. Não, de vocês Ah, dois. o Zé tem o sangue rivelino. O Zé tem sangue rivelino. É mesmo? O Zé, o Zé tem sangue rivelino. O Zé tem sangue rivelino. Até nos racha que a gente fazia, nos racha das brincadeiras nas quadras lá, o Zé tem o sangue rivelino. Joga bem, mas ele é esquentadinho. E agora o engraçado é que o sangue rivelino é ele e tal, mas os dois irmãos dele são mal calmos. O Lu e o Lu, acho que puxou parte do velho Dundum, né? O Lu e o Tonhão. Aí o Zé puxou da família da mãe, né? Já, o Zé era foda, o Zé não levava pra casa não, cara. O Zé não É levava pra casa mesmo, não. velho? Você lembra? Mas, assim, É. era ali dentro da quadra, do campo, do jogo ali, mas fora ali, família, ele, pô, sensacional. É um amigo que a gente, que precisar, tamo junto, resenha, bate-papo, é outra história. Mas, e essa é a família toda, né, Zé? A família toda rivelina é assim, né? O Abilinho, o Abilinho, nosso saudoso Abilinho, que ele não quer vir participar, ele falou, ele manda convidado pra mim, mas ele não quer participar. É, e, cara, Ai, é caramba. muito engraçado. Ô, bicho, E, e que posição que você jogava, Zé? Eu gostava de jogar mais segundo volante ou meio armador, meia direita. Ah, é, então você era tipo quem hoje em dia? Tipo um Gerson? Tipo O quem? Gerson, o não, Gerson do Flamengo, pô, pelo amor de Deus, você é louco. é, Monstro, Ah, monstro. da hora, esse cara Não, joga bola. não sirvo nem pra amarrar a chuteira dele, mais que monstro. Ah, que isso, pô. Mas o, hoje faz o que, Zé? Hoje tá em qual área? Cara, então, assim, voltando lá no indiano, que nem o Guto falou, né, cara? Você teve lá, quando você sobe aquela rampa de acesso do indiano e você chega lá, você dá de cara com aquele campo lá, para quem jogou futebol, para quem gosta da modalidade esportiva, não tem como não amar um indiano ou passar a querer frequentar um indiano, porque aquilo lá é o cartão de visita do clube, né? Então, por isso que talvez o indiano ficou tão famoso nesse segmento, soube explorar isso, porque Aham. todos os presidentes que tiveram lá sempre tiveram um bom trato com o gramado, sempre mantiveram em excelência lá a grama natural, enfim. E isso acabou atraindo muitos ex-atletas, muito boleiro das antigas, cara que estava tentando o profissionalismo, ou atleta amador também. E o indiano foi pegando o nome e a frequência era grande, e aí os campeonatos eram os campeonatos famosos. Tive vários patronos de times de futebol lá dentro do indiano que contratavam, um queria contratar mais que o outro para poder ganhar título e ficar famosinho, né, entre aspas, lá no clube, entendeu? Então o Da Indiana hora. teve um nome, assim, perante aos clubes sociais de São Paulo, muito grande no futebol. Tô louco. E por gostar de futebol, óbvio, DNA, tudo envolvido, eu via, nós também somos muito amigos do Pedro Rocha, né, o falecido Pedro Rocha, o sobrinho do Pedro Rocha e o filho do Pedro Rocha, o Hermes e o Pedrinho, jogavam no Indiano, jogavam com a gente, tudo, e eles tentaram ser atleta profissional na base do Palmeiras, e eu comecei a frequentar o Palmeiras com eles muito tempo, né? E ali eu vi que eu queria para minha vida, cara, era trabalhar com futebol, era estar envolvido de alguma maneira, entendeu? Aham. E aí, logo com 18 anos de idade, eu fui prestar vestibular, entrei em educação física, me formei em educação física, e em 88 comecei a fazer estágio nos grandes clubes de São Paulo. O Pedro Rocha me arrumou um estágio no São Paulo, eu fui fazer estágio lá no São Paulo. Depois do São Paulo eu fui no Corinthians, depois no Corinthians no próprio Palmeiras e por último na Portuguesa. E na Portuguesa eu já estava fazendo o segundo ano de faculdade. E aí o Portela, que era o preparador físico na época do time principal, falou para mim que estava precisando de um preparador físico no juvenil. E eu falei, mas eu não sou formado ainda, Portela. Ele falou, não, não tem problema, você começa, é só meio período, vai pegando a manha aqui, qualquer coisa que você precisar, eu te dou uma força, você é muito bem recomendado pelo Pedro Rocha e tal. Caramba. E aí eu mudei meu horário da faculdade,
para poder começar a treinar a molecada do juvenil. E ali foi a primeira oportunidade que eu tive, e em 89 foi o meu primeiro contrato de carteira assinada com a Portuguesa, e acabei ficando na Portuguesa por 10 anos, saí de lá em 1999. Caraca, velho. Pô, então você viu, você tava lá quando o Denner tava lá, pô? Peguei o Denner em 89, peguei o Denner com 19 anos de idade. O Zé Roberto passou por lá também essa época. Se eu for falar, ó, Portuguesa, Denner, primeiro Bentinho, né? Bentinho, Zé Roberto, Zé Maria, Simval, Tico, Caraca, irmão. quem mais? Nossa, Gláucio, quem mais? Deixa eu ver. Rodrigo Fabre, Leandro Amaral, todas as grandes revelações da Pô, Portuguesa que valeram cara, milhões passaram pela minha mão. cara, cara. me explica uma coisa, que situação fica a Portuguesa, ficou, passou e teve tanto jogador, você conta do lateral até o ponto esquerdo, é uma seleção brasileira, pô, você vai, pô, Denner, o Rodrigo Fabre, né, Caramba, jogou muito, hein, você, velho, Fabri, mano. pô, Zé Roberto, pô, Cê quer é mais Zé louco. Roberto? Zé Zé Maria, Maria, aí os zagueiros lá, os dois zagueiros, César e o, acho que o o Emerson, zagueiro, o Emerson, Emerson. pô, jogou no São Paulo, jogou no outro, jogou no Palmeiras. Pô, cara, Caraca, é irmão. Ô, o Zé Roberto, desde muito aquela bacana. época, ele já era. Bom, o Zé Roberto até hoje, se parar, o Zé Roberto ele é um monstro hoje, né, velho? Ele corre mais que nós, velho. Você tá maluco, cara. Ô, eu tenho Roberto 41 anos, Segura. eu tenho 41 anos, o Zé Roberto com 68 não me quebra, fi. Tá maluco. Não, Zé Roberto. Esse aí aprendeu bem a parte de se cuidar fisicamente, viu? Esse aí é meu cartão de visita, viu? É, Caraca, aí. então Aí, foi Guto. foi você que tratou ele, né? Cuidou da cabeça dele, né? Pra ele ser o que ele é hoje, né? É isso. Porque esse cara aí é fenômeno, cara. É É fenômeno. Lá O atrás, quando ele cara. surgiu, cara, lá atrás, quando ele surgiu, ele era muito franzino, né? Ele era um garoto pobre e tudo, mas a bola parecia que colava no pé dele, uma habilidade com a perna esquerda muito grande, lá no Areião do Canindé. E quando a gente passou ele para o profissional, até foi o Levir Coupe que acabou puxando ele, porque nós fomos fazer uma pré-temporada e não tinha muitos jogadores do profissional para fazer um coletivo e precisava completar. Então a gente puxou alguns garotos para viajar com a gente para a Serra Negra e o Zé foi junto, entendeu? E aí ali o Elevir adorou o Zé Roberto e ali a gente falou, cara, tem que começar a fazer um trabalho nutricional com esse garoto, tem que começar a fazer suplementação nele e tal, porque ele não vai aguentar a carga física de um treino do profissional. E ali a gente começou, nós tiramos o Zé da casa dele e a Portuguesa tinha a gente concentrava no Lorde Hotel, e aí o Zé começou a morar no hotel. O Zé ficou 4 meses morando no hotel lá até ganhar massa muscular, treino de manhã, de tarde, se alimentando com 4, 5 refeições para virar o Zé Roberto que virou. Caraca, que Ah. maluco. Que bagulho E tem louco, mais essa, hein, velho. meu? E tem mais essa. Pô, passou o Zé Roberto na mão hein, Zé? Pô, que história Ô, o Zé bacana, cara, né? Roberto Que passou legal. pelo Zé Roberto, ó. Ah, É, exatamente. cara. Ô, Zé Roberto, espero que esse vídeo chegue até você. E aí você vem falar com nós aqui pra falar aqui, ó, do seu mestre, o Zé Roberto aqui, ó. Pô, Zé, É verdade. conta mais. Lá na portuguesa lá, o Denner, pô, o Denner também passou por você lá, o Denner. Monstruoso, o Denner. Puta, que lástima, né, velho? O Denner morreu Denner muito novo, né, foi um cara? pecado monstruoso, cara. O Denner era sacanagem, cara. Eu falo assim, eu costumo falar para meus amigos, o pessoal que me conhece, que eu convivi 89, 90, 91 com o Denner. A gente não viu nem 10% do que o Denner poderia ter jogado o futebol, cara. Aliás, nós só vimos 10%, né, do que o Denner poderia ter sido no futebol se ele fosse mais longe, né? É, O Denner cara. era sacanagem, cara. Pô, O o Denner Denner era era brincadeira. jogador europeu, né, velho? Era cara pra jogar na Europa fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Maluco, Ô, assim. Nós Zé, fomos campeões em 90 com ele, em 1990 foi o primeiro título de juniores da Portuguesa com o Denner. Em 91 nós fomos campeão da Taça São Paulo, aquela Taça São Paulo com o Tico, Denner, Simval, Carlinhos, enfim.
Até hoje, nós estamos falando de 91, nós estamos falando de É, de 34 anos. 34 anos, velho. 34 anos, né? Até Ah, hoje, surgiram vários outros campeões de Taça São Paulo ou de Copa São Paulo e nenhum time superou aquele time de 91. O Simval foi o maior artilheiro de todos os tempos da Copa São Paulo. A maior goleada de final de Copa São Paulo foi nós que enfiamos 4-0 no Grêmio. Grêmio de Darnley, hein? Grêmio de Darnley. caralho. Caralho, meu. Caramba, velho. Você vê, né? Puta Ah, que pariu. o Denner foi eleito o melhor atleta, tanto é que hoje na Copa São Paulo tem lá o troféu Denner, né? Que mais? Foram 7 jogos, 7 vitórias. Nossa, velho. Fizeram um filme com relação a isso, né? Lançaram, chama Invictus o nome do filme, onde conta a trajetória da Portuguesa em 91 e 34 anos depois ninguém quebrou esse recorde da Portuguesa. Cara, Cara, quem foda. viveu, viveu, cara. Esse moveu. Aquele gol que ele fez contra o Santos, foi contra o Santos, né? Que Ele deixou o dribla Índio todo de mundo? imunda. Cara, assim, é um quadro histórico no futebol. Você vai colocar melhores momentos do Ronaldinho, Neymar, tal. Esse quadro é o histórico do futebol. É um Ah, dos cinco ele quadros entra, né? históricos de uma jogada que ficou para a vida toda para todo mundo, a É, memória de quando, todo mundo, quando né? fala de melhores lances do futebol brasileiro, esse lance entra, pô. Sempre tá lá esse lance. Ele tá dentre os lances E, mais maravilhosos do futebol brasileiro, pô. e imagine, né, Cássio? Assim, a gente viu ele no profissional, né? Viu o profissional tá São Paulo, mas o grande negócio do jogador é o que os caras fazem no treino. Porque às vezes os caras que fazem no treino, ele tá tão despreocupado com o jogo que o cara deve fazer malabarista assim que, pô, que ninguém vê, né? Que ninguém vê. E acho que o É. Zé deve ter presenciado tantas coisas, né, do Denner que deve ter história, né, Zé? Pô, eu tive o prazer de apitar vários coletivos do Denner, cara, pra você ter uma ideia. Eu me lembro como se fosse hoje, eu vou te dar um depoimento aqui que é inédito. O Leão assumiu a Portuguesa. Trabalhava eu, o Leão, o Tata e o Hinaldo, né? O falecido Ah, o Tata que Tata. você conhece. Falecido É, Tata, Cara. falecido Tata. é. E o Leão montava os dois times numa prancheta, né? E aí, às vezes, estava faltando jogador, ele falou, professor, vai lá na base e pega uns moleques para vir para completar aqui, né? Só que não mostra para ninguém quem é que você vai, manda o roupeiro dar roupa para eles, do profissional, e traz eles para treinar aqui. Aí eu descia lá no alojamento, né? Quando eu estava descendo o túnel, o vestiário para ir lá no alojamento, tinha os jogadores da Portuguesa, era Rodolfo Rodrigues, era o Cristóvão, esse que foi treinador, quem mais? Tinha vários outros jogadores já de peso e de nome, né, na Portuguesa. Os caras falavam para mim, professor, o Neguinho tá no meio da lista, porque os caras sabiam já. O Neguinho tá no meio da lista. Eu ficava quietinho, né? O Leão me dava uma ordem, eu falava, nem balançava a cabeça nem que sim, nem que não, né? Os caras perguntavam para mim, já temendo se ele tivesse ou não relacionado para treinar contra eles. Caraca, Entendeu? No time moleque. de baixo. Aí eu Ah, ia lá embaixo, pegava os moleques, o Denner tava, passava na rouparia, trocava o Denner quando ele subia lá. Aquilo que ele fez contra o Índio, ou aquele gol contra a Inter de Limeira lá, eu cansei de ver ele fazer no treino. Cansei de ver ele fazer. Caraca. Você é louco, cara, velho. agora, pô, agora, né, ô Zé, falando sério, cara, é, eu sou muito fã do Neymar, tá? Neymar, Ronaldinho e tal, mas eu também vejo que o Denner também, não é que se tivesse vivido um pouco mais, cara, e eu acho que ele ia ser uns 5, 6 vezes melhor jogador do mundo, tivesse cabeça também, né? Eu não sei como ele era de, de temperamento e tal, mas, cara, é um outro fenômeno que teve a vida encurtada, né, cara? É, futebol ele É, tinha, né? exatamente. E Né? como todo garoto que nasce numa comunidade, é difícil o cara ter uma estrutura familiar, ter uma base, ter um estudo, é complicado, né? Não vou falar para você que o dele não tinha as complicações dele, ele tinha também. Eu não sei se ele ia conseguir suportar muito tempo também essa fama, porque a fama sobe na cabeça e aí cada um, quando se depara com a situação, tem que saber conviver com isso, e é Verdade. difícil você conviver com isso.
Porque às vezes eu me pego conversando. Pra gente que trabalhou muito tempo no futebol, cara, às vezes você conversar com as pessoas que são torcedoras, aquele cara que é chato, que só ele entende aquilo Aham, lá, aham. não me dá muito prazer, entendeu? Mas os caras não conseguem entender. Ah, mas se eu não faria o que o cara fez, eu não faria o que o Daniel Alves fez. Cara, a situação nunca se apareceu, nunca se deparou para você na sua frente. Se ia se deparar, não fala isso que você ia fazer sim, entendeu? É É, complicado a isso gente é verdade. julgar uma pessoa no momento que o cara tá lá, na fragilidade, ou no momento que ele foi e acabou aprontando e caiu numa armadilha, numa cilada, enfim. Cada um tem os seus problemas e os seus conceitos, mas eu acho que o Denner seria, sim, com certeza, até porque ele ia começar a receber um tratamento, ele já estava fazendo um tratamento de físico diferenciado também, nutricional diferenciado também, suplementação também, para que ele pudesse receber as cargas de treinamento um pouco mais forte, né, como é de um treino profissional, né? E ele suportando toda essa fase, eu acho que ele com certeza seria um dos grandes jogadores, porque o Denner, diferentemente do Neymar e da grande maioria dos atletas, você não sabia para que lado que ele ia, cara. O Denner, ele tinha aquela explosão muscular tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, quando a coisa engrossava e o cara era um bom marcador pro lado direito, o neguinho se safava pelo lado esquerdo, pegava o cara no contrapé. Quando o cara era bom marcador do lado esquerdo, ele se safava pro lado direito. E a velocidade dele era a mesma, é impressionante. Eu nunca vi isso igual. A lateralidade que ele tinha, a facilidade que ele tinha para se deslocar em velocidade, conduzindo a bola, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, era única. Era única. E aí, É. aí você pode ter o recurso que for. Ah, vou roubar a bola dele do lado direito, que é meu lado bom. Vou marcar ele pelo lado direito Tá, para roubar a esquece. bola dele. Ele sai pelo esquerdo. Não, não, só fecha do lado do pé de apoio pé de apoio dele. Fecha ele só Já sai para aquele era. lado. Não Não tem tem como, velho. jeito, né, Eu cara? fico Não tem imaginando, jeito, né? fico imaginando o Denner, por exemplo, na Copa de 94. Ele certamente estaria na Copa de 94, meu irmão. Certamente É, estaria lá na Copa de 94. E aí, velho, é. ia ser. É aquilo. Você mencionou uma coisa interessante, ô Zé. De que, assim, a gente não. É claro, ele tinha os problemas dele e tal, né? A gente. Os jogadores têm seus problemas. A gente não sabe o que o jogador passa ali, as situações que enfrenta e tal, não sei o quê. Mas eu tenho a sensação, aí você é um cara que já. Você é um cara de dentro do futebol, né? E conviveu mais com os jogadores ali. Mas a sensação que eu tenho é que hoje, a cabeça dos jogadores de hoje parece que são mais frágeis, são mais fragilizadas do que os jogadores de antigamente. Tá? É uma sensação que eu tenho. Porque assim, eu vejo na antiga, na década de 90, que foi a década que eu mais comecei mesmo a acompanhar o futebol, porque eu sou de 84, né? E assim, eu via os jogadores que eram líderes dos seus clubes, né? O Raí no São Paulo, o Evair no Palmeiras, o Edmundo, enfim, vários jogadores, Marcelinho, Carioca no Corinthians, enfim. Cara, os caras eles davam entrevista, os caras falavam o que pensavam muitas vezes, ou às vezes não falavam o que pensavam porque eles já sabiam que podia ocasionar alguma coisa ruim, enfim, né? Hoje, parece que essa galera parece que tem medo de falar. Elas vão mais na rede social, sabe? Parece que os jogadores são mais blindados por alguma coisa, assim, sabe? Não sei. É uma sensação que eu tenho. E eu queria saber de você, Zé. Se é isso, é uma sensação real, se isso confere, se a cabeça do jogador da antiga é realmente melhor ou não, era realmente melhor ou não. Cara, eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que isso confere sim, porque hoje nós temos a figura aí do cara que é o assessor de imprensa, entendeu? E junto com ele tem mais ou três ou quatro pessoas envolvidas com marketing direto, seja digital, seja a mídia que for, né? Esses caras blindam o atleta. Esses caras, eles já vêm com o que o atleta pode falar, o que o atleta não pode falar, qual o tempo que o atleta vai participar de qual entrevista, para qual entrevista ele, para qual programa de televisão ou para qual canal ele vai dar entrevista. Então, a coisa hoje ela é meio que manipulada. Naquela época lá,
É raro você ter um assessor de imprensa num clube. Um São Paulo, por exemplo, tinha, que era um clube referência naquela época, todo mundo queria copiar o São Paulo, então ali tinha um assessor de imprensa, e mesmo assim era um só para lidar com um grupo de 26, 27 atletas. Então ele não conseguia cercar todo mundo. Uma ou outras vezes, no calor da partida ou no término de uma partida, o cara sai de sangue quente e tem um posicionamento firme e forte com relação àquilo, ele vai, pega e dá a opinião dele sem ter ninguém preparado ele antes, entendeu? Aham. Então, hoje o cara ele é meio moldado para falar, ele é meio maquiado para falar as coisas, entendeu? E até porque também hoje há palestras nas concentrações, dos vestiários, aonde as pessoas vão e ensinam você como que você deve se comportar perante a cada saia justa que você é metido perante a um entrevistador, entendeu? Então os Entendi. caras são preparados, bem preparados nesse sentido, né? E o que eu falo também, a gente tem um problema cultural muito grande, né? Eu várias vezes me deparei com atletas vindo da base, principalmente da base, e indo para um profissional. Você pegava um cara que tinha um ginásio mais ou menos feito no interior de São Paulo, ou no interior do Nordeste, ou no interior do Rio Grande do Sul, enfim, ele vinha com a base do ginásio, mas ele já tinha uma formação. Eu não sei se os professores daquela época cobravam mais ou exigiam mais. O cara vinha com uma letra boa, o cara vinha já com um português mais ou menos afinado, entendeu? Uma Aham. matemática um pouquinho mais apurada. Hoje você percebe, cara, que nos próprios colégios é difícil isso. O professor tem dificuldade de Sim. querer impor a metodologia dele, impor. Então você pega o nível cultural do atleta hoje muito baixo, entendeu? Acho. Então até por isso que ele é conduzido a não entrar em saia justa, entendeu? Ou prepará-lo para não se meter em confusão numa entrevista que ele for dar, E assim, entendeu? eu vejo várias situações, viu, Guto? Porque, tipo assim, por exemplo, eu já vi, cara. Vou falar aqui, o Bruno Henrique, por exemplo, do Flamengo. Cara, como ele se expressa mal. O Bruno Henrique, cara, do Flamengo, se expressa muito mal, cara, nas entrevistas, no microfone e tal. E eu já vi, assim, por exemplo, você falou da assessoria de imprensa do São Paulo. Eu percebia que o São Paulo meio que escolhia alguns atletas pra falar. Tipo, eu dificilmente eu via um atleta do São Paulo se expressar mal. Eu via um Raí dando entrevista, dava bem, um Miller dando entrevista, falava muito bem, o Rogério Ceni sempre falou muito bem. Então, tipo, eram jogadores parece que selecionados pra poder falar e tal. Eu não sei se o Guto tem essa impressão também de tipo essa coisa de se expressar. Você falou do Neymar, Guto? Neymar, tipo assim, pra mim, um monstro jogando futebol. Um monstro jogando futebol. Mas o fato da imagem dele não ser tratada por ele, porque é a impressão que eu tenho do Neymar, por exemplo. É um cara que ele fala pela rede social, que pra mim não é ele que escreve. É alguém que escreve por ele. Pode ser, Entendeu? pode ser, pode ser. Verdade, verdade. Eu acho que esses jogadores acabam se distanciando, né? Pode ser que também seja isso que a seleção perdeu o prazer também, porque o atleta se distanciou totalmente Total. do, do público, né? Aham. Antigamente se falasse, porra, Careca, Miller, Zico, né? Parece estar muito mais próximo da gente, né? Aquele calor, né? Exato. Do futebol, né? Hoje, cara, Zé, para falar a verdade, eu não sei qual é a seleção brasileira que vai disputar. Eu Não tô, conheço ninguém. eu tô... Eu só tô achando que esse João Pedro, acho que é João Pedro que fez o João gol Pedro. do Do Chelsea. Chelsea, sim. Pra mim, esse cara tem que ser centroavante, do seleção brasileira titular. Eu já achei que esse cara é bom. Mas eu não conheço ninguém. Esse cara vai Rafinha, não sei o quê. Eu falei, não conheço. Então, sabe, distanciou muito. Pode ser que isso aí também é um dos motivos que a seleção a gente perdeu o prazer totalmente. Copa do Mundo, aquele Copa do Mundo para mim foi até 2002. Depois ali, não vi mais. 2006 foi aquela seleção, tal, que aí os caras foram para fazer festa, né? E depois 2010 para cá, aí é só. Você perdeu o prazer também, Zé, de assistir jogo da seleção?
Cara, eu vou falar pra você, hoje para eu assistir 90 minutos de uma partida de futebol, é porque tem que ser muito boa a partida de futebol, senão Pô, eu não consigo assistir 90 minutos, cara, te juro por Deus. Cara, ó, Cara, Cassio, o cara assistia um treino da Portuguesa com o Denner, com o tal, aí você vai assistir um jogo de futebol, o cara não consegue mesmo. Fala aí, Zé, né? Como você devia ver os jogos, a movimentação, tudo aí você vê o futebol de hoje aqui brasileiro, pelo amor de Deus, cara. É triste, cara, é triste, né? É triste, eu acho que essa E identidade que vocês estão falando aí, que o atleta se distanciou, enfim, eu acho que, cara, muita coisa aqui no Brasil foi mudando. Eu não sei o motivo por que foi mudando, infelizmente, mas, pô, antigamente você tinha seleções estaduais, né, cara? O cara, para entrar numa seleção paulista, pô, o cara ralava para entrar numa seleção paulista, o cara é queria fazer verdade. parte de uma seleção paulista. E aí, aquela seleção paulista que era formada por jogadores de Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, o torcedor, independente do time que ele torcia para a seleção paulista, mesmo o cara sendo palmeirense, corintiano ou São sim, Paulino. Ele se identificava com o jogador, porque ele verdade, gostava da seleção paulista. O verdade. mineiro, a mesma coisa, né? Acredito eu, no estado de Minas. O carioca, a mesma coisa, puxando a sardinha pro carioca. O cara do Rio Grande do Sul, entendeu? Isso foi acabando, né? Isso foi deixando de lado, e hoje você não tem essa identificação do atleta mais com a torcida, com o público, né? Tudo bem, eu acho que os clubes hoje eles são autossuficientes nesse sentido de dar todo o suporte para o atleta. Ah, o cara é do Corinthians, só a massa corintiana já dá uma exposição muito grande para o cara. Mas, pô, se o cara é do Corinthians e ainda é convocado para uma seleção paulista, porra, Pô, é muito mais glamouroso, né? demais. Eu acho assim, depois de uma seleção paulista, o cara ir para uma seleção brasileira, porra, imagina. E dali que você tirava os caras para uma seleção brasileira, né? Você pegava lá os melhores da seleção paulista, pegava os melhores da seleção carioca, os melhores da seleção do Rio Grande do Sul, e sempre teve aquela identidade de se formar pelo menos quatro ou cinco de cada região e montar a seleção principal brasileira para defender numa Copa do Mundo. Hoje não, cara. Hoje vem cara de lá e não serve, vem outro daqui e não serve, vem outro dali. Não tem uma identidade. Por isso que a gente não consegue acompanhar a velocidade que se troca no futebol hoje. Né? É Antigamente você verdade. sabia a escalação brasileira. Se eu te perguntar a Copa de 70, você vai me falar a escalação. A de 74, você vai me falar a escalação. A de 78, você vai me falar a escalação. De 82, você vai me falar a escalação. Até 2002, você vai tentar Pô, conseguir falar a escalação. Depois disso, você não consegue falar mais. é Entendeu? identificação total, verdade, É verdade. complicado. E É, essa coisa de chamar os caras é que é aquilo também, né? Eu não sei se. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Vou fazer um pouco o advogado do diabo. A gente defende, como a gente é velho reclamão aqui, a gente defende que o nosso futebol da antiga era mais vistoso, era melhor e tal. Porque a gente entende que o futebol brasileiro, né, nessa época que a gente acompanhava mais e a gente gostava, parece que era realmente o melhor futebol do mundo. Né? A gente tinha aqui os melhores jogadores do mundo, a gente tinha uma competitividade muito grande, a gente ainda tem uma grande competitividade. Mas é o que eu falo, cara, hoje o futebol ele tá nivelado por baixo. E aí, fazendo o advogado do diabo aqui, falando que a seleção brasileira ela tem a sua escalação feita hoje e a sua convocação feita, melhor dizendo, os jogadores que jogam fora, porque o nível melhor do futebol não está mais no Brasil e sim lá fora. E aí chama os caras lá fora que não jogam aqui no Brasil e que a gente não conhece, a gente não tem uma identificação. Por isso a gente não conhece os jogadores que estão na seleção brasileira. Porque os que são convocados são os caras que só jogam lá fora, entendeu? Porque o nível de competitividade hoje é lá e não cá. Sacou qual é que é a parada? Ah, mas aí é, eu te pergunto, o nível dos caras que vão jogar lá fora, que podem jogar na seleção brasileira, são os caras famosos ou são os caras que a gente não conhece, que nem viu jogar pouco aqui e estão arrebentando lá? Quais são? É uma boa pergunta.
É uma boa pergunta. Porque se você falar pra mim se eu prefiro Vinícius Júnior, posições diferentes, tá? Mas se você perguntar pra mim se eu prefiro Vinícius Júnior ou Everton Ribeiro, eu prefiro Everton Ribeiro. Entendeu? Joga aqui no Brasil e o Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Eu prefiro Everton Ribeiro. Então, tipo assim, talvez os caras que jogam lá tem mais Instagram, tem mais fama, tem mais rede social, mais nome do que futebol. Na minha singela opinião, né? Eu acho que o futebol brasileiro ainda pode ter grandes jogadores revelados, mas a gente está se preocupando muito em copiar a Europa do que a gente fazer o nosso futebol raiz, futebol brasileiro raiz, entendeu? Não sei se essa é a opinião do Zé também, né? Porque o cara conviveu com o Denner aí também, né? É a minha opinião, porque eu convivi muito tempo com isso e isso me deixou especialista nesse sentido no que eu vou te falar, cara. É, na portuguesa, a gente sempre teve dificuldade. Primeiro de material humano. Você vai falar, pô, mas o Canindé sempre foi um celeiro de revelar jogador, sim. Mas o garoto, antes de ir para o Canindé, antes de ir para a Portuguesa, ele foi fazer uma peneira no São Paulo, ele foi fazer uma peneira no Corinthians, ele foi fazer uma peneira no Palmeiras, ele foi fazer uma peneira no Santos, para depois tomar vários nãos, aí ele foi para o Canindé, certo? Ah, Então a gente competia com isso, tá? Aí vamos lá. De estrutura física, esses clubes tinham muito mais estrutura física do que a portuguesa, né? Então, a gente já também perdia nesse sentido. Vou te dar um detalhe. Quando chovia em São Paulo muito forte, o profissional não treinava a gente não tinha CT, tá? Ninguém tinha CT. Vamos voltar lá atrás. Sem treinamento. Chovia, não se treinava no Canindé, não se treinava no Morumbi, não se treinava nos clubes para não estragar o gramado do clube. certo. Treinava no ginásio, né? Quem treinava primeiro no ginásio? O time profissional, porque é o time principal. Então, começou a chover em São Paulo, tava todo mundo preparado para treinar às 8 horas da manhã. Começou a chover em São Paulo, puta, fudeu, não dá para treinar no Canindé. Libera o ginásio, que é coberto, para o principal profissional treinar. Beleza. O profissional treinava 1 hora e meia. Aí depois, hierarquicamente, vinham os juniores. Aí eu pegava o time de juniores e ia treinar no ginásio. Eles ficavam esperando 1 hora e meia para depois treinar. Isso vinha para o Caraca. juvenil e isso vinha para o infantil. Ou seja, essa molecada que chegou lá às 8 horas da manhã só ia treinar por volta de 1 hora da tarde sem comer nada. Sem comer absolutamente nada. Certo? E aí o que acontecia? Quando se juntava todo mundo, principalmente da base, porque o profissional treina e geralmente vai embora. A base, os moleques ficavam ali. O que acontecia? Eu vi os moleques, eu tava lá no Canindé, também não vim embora, porque eu morava na Zona Sul, para mim não compensava vir embora para depois dar o treino da tarde, entendeu? Eu vi os moleques ficar ali e ali misturava o Denner de 20 anos com o Zé Maria de 18, com o Zé Roberto de 15, com o Tininho de 14, com o Rodrigo Fabre de 13, com não sei o quê. E esses moleques, eles ficavam ali vendo os treinos, eles ficavam ali querendo participar do treino e não conseguia. Quando acabava o treino de todo mundo, eles se juntavam. E aí um queria mostrar mais pro outro o que era, sabe? O que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Então era fera de menor idade, porque era a minha categoria, sub-20, eu não ia deixar um moleque de sub-15 treinar. Você concorda? Entendi. Sim, sim. Certo? Mas quando acabava o treino, virava a pelada, virava o terrão, virava as brincadeiras de rua. E todo mundo Caramba. pode mostrar ali. Não tem, como é que eu vou te dizer? Restrição, né? Cobrança, não tem cobrança. Faz isso, faz aquilo, era livre. Então o cara fazia o drible que, pô, eu vi o Denner fazer, eu vou fazer igual, eu vou tentar melhorar. E eu vou para cima dele sim. Eu vou tentar dar uma caneta. Então eu convivia com isso. E Caraca. dali saíam vários jogadores, por isso que saiu essa geração toda e a portuguesa vinha sempre revelando jogador, sempre revelando jogador, né? Depois que nós adquirimos o centro de treinamento, o que aconteceu? Cada categoria tinha um campo, entendeu? E aí você vai para o campo, aí, óbvio, o gramado já é melhor, já é diferente, o cara não tem tanta dificuldade, né? Pô, ali eu lembro que eu usava
a quadra de salão, às vezes a quadra de salão estava lotada com o time, os moleques pegavam a quadra de hóquei, e sabe esse showball que tem hoje em dia? Aham. O molecada usava a tabela do hóquei, a madeira, para fazer tabela, e ali um improviso, e ali saía muitas coisas. E o gol do hóquei era um golzinho pequenininho, né? Era um golzinho Aham. pequenininho. Então eles tiravam o gol do hóquei e colocavam ele um pouquinho mais para frente. Então você podia fazer gol por trás, gol pela frente. Olha que loucura! A bola atravessando Caramba. por trás, pela frente. Então você tinha que ter marcação, desmarcação, atenção, concentração. Você tinha que ter tudo, deslocamento, entendeu? Por quê? Porque o improviso fazia isso, né? Ou às vezes você saía dali e ia treinar no terrão, no areião, que era outra dificuldade, bola pesada, em lamacenta, a bola pinga de um lado, vai do outro, tal. Essa dificuldade é que nascem os jogadores, entendeu? Hoje, você pega os campos aí perfeito, material de primeira, chuteira de primeira, aquela coisa toda lá, o moleque mal sabe bater na bola, mal sabe cruzar uma bola. Você fala, pô, como é que o cara deve ser profissional? Como é que o cara consegue fazer isso, errar aquilo, entendeu? Por quê? Porque ele não se deparou com essas situações na formação dele, na base dele. Ele já começa a treinar no centro de treinamento, num gramado bom, cara, com bola boa, entendeu? Caramba, Então, bicho. então eu vivi com isso. E isso a Europa copia. Eles fazem essas simulações. Eles fazem. Eu tenho estudos de Portugal, principalmente. Por isso que você fala, pô, tem o Abel, vem o outro português, vem aquilo lá. Os caras põem a molecada para treinar no terrão, campo reduzido. Eles molham o campo, deixam enlamaçado. Molecada, você está formando. É ali que você está dando condição pro cara. Entendeu? Eles fazem todo esse trabalho de base nessa molecada. É na dificuldade que você vai crescer, né? E a Ah, gente não, a gente, vamos modernizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não sou contra a modernidade, pelo contrário, eu acho que tem que ter, óbvio, entendeu? É natural, a coisa tem que crescer, tem que ter tecnologia, tem que ser. Mas a base, você tem que ter essas dificuldades, você tem que criar o improviso para o moleque se deparar com essa situação e se aperfeiçoar nisso que ele está fazendo. Porque quando ele pegar um campo bom, uma bola boa, ele vai ele arrebentar. vai Tá voar. na cara que É ele vai verdade. arrebentar. Entendeu? Por quê? Porque Verdade. ele conseguia fazer isso num campo horrível. Imagine numa situação boa. Ele vai arrebentar. Agora, a Eu- gente não. A gente, infelizmente, hoje você também não tem mais campo de várzea. Antigamente, pô, você pega aí, eu lembro do meu avô falando, do meu pai falando, pô, você tinha um campo de várzea em cada esquina. Na marginal, Verdade, você tinha 500 campos de várzea na beira da marginal. Hoje você verdade. não tem mais. E é ali que saiu o celeiro dos jogadores. Os caras primeiro ficavam naquele terrão, ali horas e horas, né? Um enfrentando o outro, sem comando, sem autoritarismo, sem nada, né? O moleque tava livre, criando jogada. Via na televisão, ele passava a tarde inteira copiando o que ele viu na televisão. Entendeu? A repetição te leva à perfeição. Você pega aí jogadores, que nem você falou, o Miller, o Raí, esses caras falam, meu, o Tele Santana era muito chato. O Tele Santana cobrava da gente o máximo. Ele queria a perfeição. Você pega o depoimento de Cafu, você pega o de Raí, você pega o de Miller, todos eles falam do Tele Santana. São todos gratos ao Tele Santana. Por quê? Porque o seu Tele cobrava lá, cara, bate assim na bola, errou, bate de novo, errou, bate de novo, até a perfeição. Entendeu? Hoje a gente não tem mais isso. A gente não tem mais isso. Oh, Primeiro, primeiro que os campos no de várzea diminuíram. Segundo, que a gente já pega a molecadinha hoje, põe no ônibus e já leva para treinar no CT. Chega no CT, é tudo de primeira. É tudo coisa é boa. verdade, verdade. O Palmeiras, puxando um pouco a sardinha pro Palmeiras, o João Paulo, o coordenador da base, né, o João Paulo, né, ele em um dia da semana os caras vão jogar em periferia, na favela, descalço. E ele montou lá no CT um campo de terra. Os moleques Tá vendo? jogam uma vez por semana um campo de terra lá no É CT do mesmo? Palmeiras. Atual, É, atual isso? atual, é. É Puxa na internet mesmo? aí. Uma vez por semana o João Paulo leva a base, uma categoria, sub-12, 13, uma por semana, não sei qual que uma, vai levar numa comunidade jogar, descalço, né? E eles montaram um campo de terra lá pra jogar descalço. Jogar descalço. Caramba, velho. Porque Não é de chuteira, não. eu ia perguntar exatamente isso. Porque, assim, é aquilo que o Zé falou.
A gente não é contra a tecnologia, contra a evolução das coisas, não é? Mas realmente a dificuldade ela traz a criatividade, né? E revela também a força do improviso, né? A capacidade do improviso, né? Dos jogadores, de qualquer situação, na verdade, né? Na vida, né? Você tem uma dificuldade, você vai ter que criar alguma coisa para sair daquela dificuldade, né? E o Exatamente. jogador não é diferente. Ele tá com aquela dificuldade de fazer tal coisa, ou ele vai ter habilidade para fazer e a criatividade para criar, né, o improviso ali sair daquela situação, ou ele não vai servir para aquilo e já vai se ver logo, né? E aí a minha pergunta era exatamente essa, se hoje a gente tinha esse tipo de interação. Tipo, o Guto falou aí sobre o Palmeiras, que faz isso aí, o Zé deu o exemplo do campo molhado, que vira meio uma lama e tal, e os caras fazem isso aí também hoje. Mas sabe uma pergunta que eu ia fazer dentro disso, Zé? Se existe ainda a interação, cara, que você mencionou da antiga, dos moleques jogar de 13 jogar com o de 15, que joga com o de 18, que joga com o de 20. Será que hoje os clubes eles fazem essa interação entre os jogadores também? Será? Porque era um bagulho que poderia dar muita diferença também, velho. Não, e tem uma outra coisa era muito bacana que você escuta o pessoal comentar. Por exemplo, o Ronaldinho tem uma história que o Ronaldo Fenômeno, ia pegar o café pro Romário. Ô, Ó, vai louco. lá, moleque, pega um café pra mim. E o Ronaldinho entregava o café pro Romário. Entendeu? Ou aquela história, ó, tô com a chuteira nova hoje, amacia pra mim, dava pro moleque da base amaciar a chuteira. E o moleque. Só que hoje não. Hoje Ah, vai pro moleque, um profissional pedir pro moleque da base trazer o café. cê é O moleque louco. vai reclamar com o empresário dele. Ô, o cara lá tá fazendo bullying comigo. É bem assim mesmo. É verdade, é É. verdade. Isso é verdade, É bem Nossa. por né? aí. Então, assim, não Eu querendo nesse- passar pano, mas eu assim, acho que através da dificuldade você consegue, na superação, você consegue criar experiência para a dificuldade lá na frente, né? E acho que isso aí também tem uma coisa, né, que não está acontecendo, né, também, né? É, faz toda a E, diferença. ó, Cássio, eu te falo isso, que não era por a portuguesa enxergava isso e falava, pô, vou tirar proveito disso. Não, era por necessidade. Por É. Era por necessidade. necessidade. E aí, o cara que é inteligente, o cara falava, porra, ali vai sair coisa boa. Por quê? Porque ali eu tô vendo que as situações estão se oferecendo e um moleque com dificuldade, sem se alimentar, primeira coisa, sem se alimentar. Segunda coisa, ele tá jogando com um cara com a força duas vezes maior que a dele. Um de 13 não enfrenta um de 17, um de 18, você concorda? Aham. É. É. Se tem um professor de educação física, a primeira coisa que ele faz é separar as idades. Ó, você vai para lá, você vai para cá. Total. Agora, quando acabou o treino, virou terra de ninguém, o de 13 enfrenta o de 17, o de 20 enfrenta o de 15, e assim vai. Entendeu? E é o Aham. que você falou. A situação faz com que o cara crie o improviso, a criatividade, né? É. Porque ele vai ter que se safar daquela situação. Eu não sou um Exatamente. molequinho, eu não sou um molequinho mirrado de 13 anos que quer enfrentar o cara de 17. Então, meu irmão, vou lá mostrar pro cara que eu tenho a garrafa vazia para vender. Vou dar o meu jeito, né, fi? Vou dar meu jeito, cara. E Exatamente, eu vejo né? também essa questão da interação, ô Guto. Presta atenção numa coisa, velho. Olha pra onde leva isso aqui. Porque a interação entre os jogadores, assim, eu lembro, inclusive, pô, a seleção brasileira, velho, era passagem de bastão, sabe? Quando o Ronaldo Fenômeno chegou na seleção brasileira, ele tinha ali o Bebeto, tinha o Romário, ele tinha o Dunga, tinha esses caras, entendeu? E quando chegou o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha também esses caras velhão saindo, sabe? Saiu antes dele o próprio Ronaldo Fenômeno, saiu antes dele outros caras assim que passaram o bastão pra ele, sabe? Quando a gente chega em 2014, a estrela já era o Neymar, velho. Pá! Então, Entendeu? eu não sei se você lembra, se você se lembra, é, a seleção de 2006, nós perdemos, né? Que pessoal, que assim, 2002, puta, aquela seleção fantástica, e a de 2006 juntou uns caras fenômenos também, né? Sim, Tipo Roberto Carlos, o Quarteto Fantástico lá, os quatro, meu, só
top ali. Aham. Só que os caras fizeram festa, né? Aquela seleção foi a seleção da festa, né? Os caras não concentravam direito, família, não sei o quê. Aí perderam. A 2010 veio um pouco o pessoal da antiga e um pouco do pessoal jovem. Só que perdeu da forma que perdeu. Eu lembro muito bem da entrevista do presidente da CBF. Não, nós vamos mudar tudo. Aí tirou todos os caras velhos da antiga e começou, a partir de Então, 2014, velho. só trazer coisa nova, né? Então, aí Porque o pessoal, lasca. porque em 2010 o pessoal cobrou o Neymar e Ganso, né? Aham. Aí não ganhou, aí falou: ah, não foi porque o Neymar e Ganso. Então vamos mudar tudo. Aí começou a trazer toda a geração nova. E a geração nova, infelizmente, o que ficou foi o Neymar. E aí e ficou. O Neymar eu sinto como se fosse o Rubinho Barrichello da morte do Senna. É, o Barrichello era um puta piloto, né? Era um puta Aham. piloto. É. Só que, cara, a pressão dele depois da morte do Senna foi Ah, foda, né, meu? Cara, pra é. aguentar aquilo, a pressão tem que ganhar, tem que ganhar. E é uma coisa do Neymar, cara. Todo mundo joga a responsabilidade em cima dele. E não tem ninguém que tá dividindo o bastão com ele. Até hoje, né? Eu vejo isso. Até hoje não tem quem divide o bastão com ele. Não tem. É. Eu também vejo dessa forma, Zé. Eu acho que você tocou num ponto importante. A passagem de bastão ela é muito importante, mas a gente tinha outros bastões para ser passado naquela época. A gente tinha 8, 9 jogadores, né, era uma seleção brasileira que desequilibrava, que era tudo o mesmo É, peso, que era só é, diferença. Você entendeu? é, Hoje já é, estamos falando de Neymar, ele é o único cara que pode passar o bastão para outro, mas e é o protagonista, é, entendeu? Né? Então, se o é, protagonista tá mal, ou tá machucado, ou não tá afim, ou não tá com a cabeça legal, não tem mais ninguém. Agora, no meio de 8, se tem um que não tá querendo puxar o carro, entendeu? Não tá querendo funcionar, os outros 7 vão lá passar o bastão para os outros 7 que estão querendo fazer a coisa acontecer. Entendeu? Por quê? Porque tem 7 cara fera, tem 6 cara fera, tem 5 cara fera. Toda a seleção brasileira sempre teve. Agora, nossa, nós só temos um, né? E toda a responsabilidade é jogada nesse um. Entendeu? É é. complicado. É E, complicado. e, e esse um aí, cara, ele faz de tudo pra todo mundo estar contra ele também, né? É Ele embaçado. força também a barra, É né, cara? embaçado. Eu adoro ele, adoro. Sou bem Marzete, mas eu às vezes eu falo, porra, é triste, cara, porque ele joga contra também, né? Ele joga contra, né? É Ah, é muito declaração, é coisa. Ele joga difícil, contra a Globo, cara. né? Os caras, Galvão Bueno, meu, brigar com o Galvão Bueno, brigar com o Casagrande, brigar com o Neto, é, é final de. Ah, mas sei lá, mano, sei lá, Guto. Mas tipo É pro assim, enterro, é mas pro enterro, é pro enterro. brigar com esses caras, eu até entendo, velho. O cara tem a sua opinião, o cara tem. O cara. Pra mim, o problema não é esse, velho. O problema, sabe o que é? O Neymar Não, se eu tô falando, não é que é o problema, eu tô dando risada, eu tô falando a Não, situação, né? eu sei, mas é que tipo, o Neymar ele não cria identidade porque pra mim falta a cara dele nas entrevistas. Faltava, hoje ele dá mais entrevistas, né? Hoje ele dá mais. É que quando ele tava, né, no auge ali, pá, jogando muito e tal, faltava ele sair do campo e parar e dar entrevista. Cara, a gente perdeu hoje, a gente foi mal, a gente precisa disso e disso e daquilo. Não, ele saía de campo e ia embora. Aí depois vinha uma Uma palavrinha nota, dele, uma nota dele, uma nota. uma nota dele no Instagram. Ah, mano, vai É, dormir, cara. Que notinha no Instagram, é, velho? Pelo amor de Deus, velho. então, ele foi juntando tudo isso e agora agora eu também penso, né? É que o Zé falou, é difícil estar na pele do cara, né? A gente julga, né, as pessoas, é difícil estar na pele do cara. E hoje chegou um momento que você vê que ele tá de saco cheio do futebol, cara. Ele tá Tá, de saco velho. cheio do Tá futebol, de saco cheio, entendeu? Ele cara. tá de saco cheio. Uma pena. Mas não julgo, não, cara. Não julgo. Eu, no lugar dele, eu acho que faria pior até, não sei, cara. Mas não. Você Né, é danadinho, né, né, Zé? Guto? Guto, você é danadinho, né? Eu não Ô, julgo ninguém que tá lá, cara, porque eu nunca tive nessa É, situação. Eu vou é fazer isso pra verdade. chegar aqui. Exatamente. Não tô julgando, tô fazendo. Eu não julgo, eu comento só, mas é difícil julgar, né, Ah, cara? eu Porque julgo, eu você julgo, eu nunca. julgo. É. Eu sou julgador. Ô Zé, ô Zé, agora de falar uma coisa aí. De toda essa galera que passou por você, tudo, qual você fala assim, a sensação que você teve de um jogador que você fala, pô, esse cara podia jogar muito, mas, cara, infelizmente não deu certo, infelizmente não foi o momento.
que passou na sua mão, você fala, puta, esse cara aqui arrebentou, mas não chegou profissional por azar, alguma coisa assim. O que você me lembra aí de alguém? O que você tem, contar alguma história? Puta, cara, Guto, vou falar pra você, cara, a gente acha que a vida de um atleta ou a vida de um cara que tá almejando ser um atleta profissional, ela é fácil, ela é bem difícil, cara. Ela é bem difícil, entendeu? Eu posso falar para você que eu mesmo, por várias vezes, eu cheguei a dispensar vários jogadores que tinham uma puta de uma condição que se eu falo hoje, se eu fosse empresário, por exemplo, hoje pudesse voltar no tempo, eu pegava esse moleque e falava, não, não assina com a Portuguesa, assina comigo aqui, que eu vou te levar pro São Paulo, vou te levar pro Paris Saint-Germain, cara. E o moleque tinha condição. Só que na época que ele tava na mesma posição, tinha um cara melhor ou igual a ele. Aí Entendeu? Tem Difícil que você decidir por um, né? ter que decidir por um, cara. É difícil para quem está avaliando e é difícil para quem está sendo avaliado. Caramba. Entendeu? Então, e às vezes tem a maturidade esportiva, né? Que hoje a ciência entrou e ela estuda muito isso. Às vezes eu posso ter minha maturidade esportiva despertada já com 19, 20 anos. Tem cara que tem a maturidade esportiva despertada com 17, entendeu? Caramba. Então esse cara que tem com 17, é óbvio que você vai trazer ele para você, né? Aquele cara que tem com 18, 19 anos, você vai dispensar e falar, cara, para mim não serve. Aí você vê o cara estourar no Fortaleza, vê o cara estourar no Ceará, você vê o cara arrebentando no Grêmio, você fala, porra, mas o cara passou aqui, é maturidade esportiva, entendeu? É Então tem tudo isso interessante, hoje. cara. É interessante, é difícil, não é fácil, cara, não é fácil. Então, se eu for falar para você de um caso, não tem um caso, tem um N casos para te falar, de cara que tinha um puta de um potencial, mas infelizmente, ou por alguma situação, às vezes o cara tem até melhor condição do que o outro, porém, aquele que tá lá, o diretor gosta do cara. E aí? Eu vou comprar briga com o diretor? Eu não vou comprar briga com o diretor. Esquece. É padrinho do cara, o cara gosta do cara, passa a mão na cabeça do cara, ajuda o cara, faz isso, faz aquilo, você vai comprar briga com o dinheiro? Você não vai. Então chega lá e você fala, cara, vou definir quem? Ah, fica o fulano, dispensa o ciclano. Paciência, cara. Caramba, velho. Que Sabendo que o coisa. Essa, ciclano é 10 vezes melhor do que o fulano. Nossa, velho. falando em maturidade esportiva, eu peguei uma entrevista do Djalminha. O Djalminha falou assim, que com a idade do Estevão, ele não fazia o que o Estevão fez com a idade, tipo, o Estevão com 17 anos, o cara fez muita coisa com 17, 18 anos. Ele falou que o Djalminha, ele com 17, 18 anos, ele não fazia o que o Estevão fez. Ele só começou a evoluir com 20 anos, né? Ah, Então depois é de essa 20. maturidade esportiva que você está falando, né? Porque, tipo, o Estevão, Exatamente. ele foi prodígio com 17, 18 anos. Mas o Djalminha foi com 20. Mas não quer dizer que ele não foi. Exatamente. O Djalminha é craque, né? Craque, Ah, né? E craque. você pega o Neto, cara. O Neto nas divisões de base, categoria de base de seleção brasileira, 16, 17 anos, era monstro. Era um menino prodígio, arrebentava, arrebentava, arrebentava. Depois, com 20, 23, teve tendência a engordar, aquela coisa toda, a fama também subiu na cabeça. Ele nunca mais foi o mesmo Neto. Nunca mais É foi o mesmo verdade, Neto. Nunca foi verdade, titular numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo. verdade, verdade. Pega ele na É, seleção de base, ele era titular de todas. é Caramba, verdade, mano. verdade. Por isso Loucura, que ele né? fala que é craque Neto, né? Mas o histórico dele, pra mim, só foi em 90, vai. Eu digo assim, em 90 e a seleção olímpica, acho que perdeu na foi vice-campeã, né? Mas é verdade, o Neto era muito famoso das categorias de base, né? É verdade. Que loucura, né, mano? Eu lembro bem disso aí, Nossa. é Ô, verdade. ô, ô, Guto, mano, é impressionante, né, velho? Ô, já foi 1 hora já, mano, de programa, cara. Você vê que tem assunto, né? Tem assunto, Não, e tem quando o muito programa é assunto. E foi bom, fi. gostoso, né? Nossa, Não, quando o e foi programa é bom, gostoso. voa, Tem mano. assunto, né? E Ô, tem ô assunto, Zé, cara. a gente tem que fazer uma parte 2 desse programa aqui, hein, Zé? Tem que fazer a parte 2 porque nós só falamos até agora da portuguesa, né? Não falamos nem dos outros clubes que eu passei. É, É bicho. verdade, Zé. Mas É. me fala aí rapidinho, que clube mais você passou, Zé? Cara, eu trabalhei no Santos, eu trabalhei no América Mineiro, eu trabalhei no Atlético Mineiro, eu trabalhei no Olha, Caxias, no cê Fortaleza, é no louco. Ceará, no América É, de Natal. Tá maluco, velho. pô, verdade, cara. Ó. Mas a sua experiência que você já falou aí, pô,
muito, é 10, cara, muito 10. Eu não sabia, pô, Zé, eu sei que eu conheço você há muito tempo, sabia todo o seu histórico, do seu trabalho e tal, mas, cara, é fantástica a sua história, viu, Zé? Fantástico mesmo, parabéns, bacana a carreira que você fez, top, topzera. Falei amanhã eu vou conversar com o Gustavo, pô, deixa eu ver o programa. O Gustavo é um amigo nosso que acompanha, né? E toda vez ele falou, pô, deixa eu ver. E ele não espera que seja bom. Mas depois ele, porra, meu, que bom, cara. Não conhecia o cara, meu, assisti o programa todo. E esse daqui vai ser mais um programa, cara, para Com certeza. conhecimento, para Com para certeza. conhecer a história, né? E bem top, cara. Zé, pô, foi legal pra caramba. Demais, E né? Zé, eu preciso contar, eu preciso comentar de um cara. Você tem que falar do seu primo, cara. Que se você não falar do seu primo, aqui, o Abilinho, Pelo ele amor vai de... me cobrar. Me fala um pouco dele, do Abilinho, que você pegou o Abilinho de treinador, vai, de preparador físico. Me conta um pouco, vai, pro Zé conhecer o Abilinho, vai. Cara, o Abilinho, eu vou falar pra você, cara. O Abilinho era um moleque. O Abilinho, eu me lembro quando ele foi dispensado do São Paulo pelo Silva, eu que fui lá assinar a dispensa dele. Não foi nem o É, pai dele, fui eu que fui assinar a dispensa dele. é, E de lá eu levei ele pra Portuguesa. Aí ele começou a tá. treinar na Portuguesa comigo lá. Ele estava um pouquinho acima do peso, comecei a condicionar ele e tal. Ele entendeu a situação toda, se dedicou ao máximo para emagrecer, fez todo a programação que eu passei para ele, tudo. E o Abelinho começou a arrebentar na Portuguesa, cara. Ele começou a arrebentar na Portuguesa. Aí o Riva ligou pro Leão e pediu pro Leão dar uma oportunidade dele no time principal, no Ah, que profissional. legal, cara. Porra, É. Aí o Leão pediu para puxar o Abelinho pro profissional. Eu puxei o Abelinho pro profissional, ele começou foi integrado com a gente, começou a treinar com a gente. E aí o Abelinho, cara, é aquele negócio que eu falo, é momento, são coisas que eu não posso falar, não posso julgar, eu não sei se no lugar dele eu faria o mesmo ou não, mas o Abelinho, ele começou a treinar, ele começou a arrebentar. E aí ele começou a arrebentar. E os caras do. Quando o jogador fala de jogador, você tem que ficar atento e prestar atenção. Os caras começaram a elogiar o Abelinho e falar que o Abelinho arrebentava. E o Leão não dava muita bola para ele, era o mais um no treino. Entendeu? entendi, entendi. O Leão sempre foi um cara difícil de lidar, né? E o É Abelinho verdade. arrebentava no treino e não ia. E aí o que aconteceu? O Abelinho junto com os caras que não eram relacionados para os jogos, era liberado no final de semana, os caras iam ganhar um dinheirinho nas cidades do interior para jogar. O prefeito ia fazer um jogo na cidade, chamava os caras, aí um falava pro outro, vamos lá, o cara vai pagar 1,5 pão. Porra, eu vou, não tô fazendo nada, eu vou, beleza. O Belinho tinha o carro dele, ele pegava o carro dele, ele ia com os caras. Eu nem tava sabendo disso também, não tava, fiquei sabendo depois. Aí beleza. Só que eles foram numa cidade onde tinha um diretor da Portuguesa que tinha um sítio na cidade. Aí eu tava lá, e Putz, ele foi ver esse jogo no estádio municipal. Nossa. Aí chegou nossa. lá, pegou os 6 ou 7 jogadores da Portuguesa. O Abelinho tava no meio. Aí quando o cara Putz, chegou com a relação pro Leão lá, eu vi o nome do Abelinho lá, eu falei, pô, deu. O Leão mandou voltar todo mundo pra base. Aí o Abelinho voltou puta, pra base. Aí puta o Caramba. que pariu. Abelinho voltou para a base e estava arrebentando na base. E nós começamos a jogar aspirantes. E eu estava no profissional, e ele vinha treinar comigo alguns dias para ir jogar o aspirantes. Então, onde o profissional jogava em Itu, contra o Ituano, às 9 horas da noite, às 7 às 19 horas da noite tinham aspirantes contra o próprio Ituano. Né? Então, a molecada ia no dia, a gente já estava lá na cidade, a molecada ia no dia para jogar. E eu fazia o aquecimento, eu participava do banco do aspirantes, né? Porque tinha jogador profissional, aspirantes pode jogar tanto o atleta profissional quanto o amador, né? O Albininho era amador e descia alguns profissionais para jogar junto. Nós estávamos perdendo o jogo de 1-0 pro Ituano. Meu pai estava até nesse jogo, meu pai e minha mãe. E acho que o Tonhão. Nós estávamos perdendo o É, jogo de 1-0. Ervilha era o treinador da Portuguesa. Aí é. o Abilinho 1-0, e o Abilinho querendo entrar, ele me cutucava no banco assim, põe eu, põe eu. Eu falei, pô, eu não sou treinador, não posso colocar você. Não, põe eu vou fazer o gol, põe eu vou fazer o gol. Eu falei, calma, deixa o treinador falar, pô. E o servilhão lá nada, né? Nada, né? Aí chegou uma hora, cara, que eu vi, porra, nós não vamos conseguir empatar nem ganhar esse jogo aqui. Eu vou dar um toque no servilhão. Eu falei, pô, servilhão, precisa mexer aí, cara. Então a gente não vai perder esse jogo aqui e tal, não sei o que lá.
Eu falei, põe o Abelinho, né? Ele falou, pô, aquece o Abelinho. Eu falei, beleza, aqueci o Abelinho. Aqueci o Abelinho entrou. Filha da mãe, mal deixou eu aquecer ele, já entrou. Pegou a bola umas 5, 6 vezes. A terceira, na sexta, ele deu uma varada 1-1. Ele fez o Puta gol. que. Ele saiu Caraca! correndo, o jogador tudo pulando em cima dele e tal, não sei o que lá. Ele foi. O Servilho foi de braço aberto para abraçar ele. Ele saiu fora do Servilho, pulou em cima de mim e ficou Pô, lá. Eu falava pra ele, seu filho da puta, vai abraçar o treinador, foi ele que te colocou. Não, foi você que me colocou, foi você que me colocou. Abelinho, você tá louco, Abelinho? Cara, Meu que irmão, maravilhoso. Maravilhoso. cara, eu tava convencido. isso pra você entender quem era o Abelinho, tá? Você vê. Ô, Acácio, eu tava convencendo a ele a vir no programa pra contar as histórias dele e tal, né? Aí ele mandou mensagem esses dias, falou, não posso participar. Se eu participar, eu vou falar merda, eu não posso falar as besteiras, vão me cancelar, eu não posso, não vou. Eu mando os caras aí ele me manda os convidados, né? O Zé Sérgio, o Oscar, ele até ligou pro Zico, pro Galinho, pra participar, ele é xarope. Mas o Acácio, e o Zé sabe, né? A gente é muito amigo, pô. A Billy é um irmão meu e a família toda, né? A gente é bem unido. Mas um dos caras, foi o melhor, um dos caras. Ele e o Benê foram os dois caras melhores que eu já vi jogar e já joguei do lado, sabe? É mesmo. A Billy era. Eu tenho minha opinião. O Neto não amarra a chuteira dele, cara. É minha opinião. O Neto não amarra a chuteira Louco, dele. velho. É brincadeira. Jogava muita bola, muita bola. Cara, Bater na não. bola e que nem ele, eu não vi. Bater na bola igual ele. Não vi, Não, mas ele tem que ver. tá? Abilinho, você tá mega convidado a participar dos velhos reclamões aqui, velho. Pelo amor de Deus, É, né? velho. Pode falar a besteira que você quiser aqui, meu querido. Aqui tá livre pra nós. Fi. Você tá. Ô, Guto, você vai encerrar falando, dando aqueles tic-tac lá, aquelas opções de jogador? Não. Porra, eu não preparei, cara, não preparei, mas eu vou fazer só a única pergunta, vai, assim, que básica. Ô Zé, de todos os jogadores que você já se passou na sua mão, que você tomou e assim, qual que você fala assim, cara, foi o melhor que eu já vi e eu acho que já sei que você vai falar. Foi o melhor que eu já vi e hoje seria o melhor do mundo em relação ou melhor do que tem hoje aí. Qual é o jogador aí que você me fala aí que passou por você? Cara, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador que eu já vi jogar e eu vi barbarizar, que hoje, com certeza, se estivesse vivo e tivesse pego seleção brasileira e seguido uma carreira normal, seria o Denner, com certeza esse cara ia ganhar o melhor do mundo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É. Denner era fantástico, cara. Denner era Ô, fantástico. Cássio, eu preciso fazer. Não dá, não precisa fazer um. Porque Nem dá. qual que é a jogada, Zé? Eu vou comparando um jogador com outro, né? Esse, até chegar no melhor. Só que eu não preparei, porque a semana passada foi corrida, com o negócio do meu irmão, tal, e hoje também foi corrido para pensar no programa, né? De última hora a gente resolveu fazer. E aí, cara, nem preparei. Mas, cara, eu não tenho dúvida que o Denner é o melhor cara que passou na sua mão, que você tomou. E também, para mim, também foi um dos caras que eu vi jogar, Você, foi um dos melhores também, cara. Você foi um dos melhores, Ô, pelo amor de Cássio, você Deus. lembra do capitão? Você chegou a pegar o capitão ou não? Capitão. Cheguei a ver o capitão jogar, pô. Ah, o capitão, é verdade. Ele era um bom volante, um bom marcador ou não, pra você? Pô, que é isso, velho? Capitão, velho? Ô, os caras, eu É. lembro que quando tinha o capitão no time, os caras já se tremia todo, pô. Eu lembro que os caras falavam isso. Eu vi o Denner acabar com o capitão, cara. Imagina, imagina. Imagina. Sacanagem, velho. Isso é Já me louco. falaram isso, já me falaram isso. Acho que ele mesmo, o próprio capitão falou numa entrevista ele não achava, não achava, não Não achava. achava, não achava. Caraca, mano. Não, o Denner era sacanagem, velho. Pelo amor de Deus, mano. Cara, Zé, eu Ah, é. quero só te agradecer, meu querido. Esse programa mas passou voando, porque é muita qualidade, né, velho, no convidado, né, Boa mano? qualidade, Muita qualidade. qualidade. Foi top, A resenha foi de top. respeito aqui, né, mano? Queria te agradecer muito, Foi. Zé, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. E com certeza a gente tem que fazer uma parte 2.
se você quiser, você já tá convidado pra gente fazer uma parte 2 aqui qualquer dia desse, tá? Quero saber não só da Portuguesa, quero saber dos outros clubes, né, Cássio? Tem que É, saber, né, cara? isso aí. Mas foi bacana. Zé, cara, só tenho a agradecer aí a sua humildade aí de participar com a gente aí, foi muito bacana. É o que a Cássio falou, cara, foi muito legal. Você tem bastante história bacana e foi um papo legal. E foi dentro do que a filosofia do programa, né? É falar do futebol da antiga, falar de hoje, fazer esse comparativo, e o velho reclamão é isso, né? Reclamar do futebol de hoje e ser saudosista no futebol de antigamente, né? Então, cara, obrigado mesmo, viu, Zé? Foi um prazer tê-lo você aí, viu, Zé? Cara, eu só tenho a agradecer, Cássio, é um prazer enorme ter conhecido você, o Guto, eu já conheço de longas datas, entendeu? Vocês estão de parabéns em fazer um programa assim, bem legal, bem descontraído, falando de futebol raiz, a essência do futebol brasileiro, com modernidade ou sem modernidade. Eu acho que a gente tem que voltar a praticar aquele futebol que todo mundo gosta, né? Que enche os nossos olhos, não jogar por uma bola ou por um resultado. É óbvio que ganhar todo mundo quer, mas eu acho que ganhar e exibindo um grande futebol, isso já faz parte da essência do brasileiro, entendeu? Então a gente vai ser reclamão eterno porque a gente foi mal acostumado lá atrás e vai ser difícil tirar isso da gente. É isso aí. Mas foi bem legal participar do programa de vocês. Espero ter contribuído bastante aí. Espero ter dado grandes informações para vocês aí. Estou pronto para participar de uma próxima aí, se Deus quiser. Valeu, gente. Ó, e você que tá assistindo esse programinha aqui, se inscreve no canal, mano. Deixa o seu like, o comentário, fala se você gostou do programa ou não. E se liga que na próxima semana a gente tem outro convidado mais que especial. E os cortes vão vir aí, viu, Guto? Eu vou me programar pra fazer uns cortezinhos aqui que eu tô com soninho. Eu tô com soninho, mas eu prometo fazer uns cortezinhos bonitinhos daqui. Tá bom? Falou. Gente, Um um abraço. beijo pra vocês no coração de vocês aqui, ó. Ó, ó. Coraçãozinho. Obrigado, Zé. Um abraço. Um Até mais. abraço, Tchau, tchau. gente. Até Até mais. mais. Um abraço.